Bom dia, queridos. Manhã de quarta-feira, pois é, nós começamos mais um dia graças ao nosso bom e maravilhoso Deus. Que Deus possa te abençoar poderosamente nesta manhã e ao longo de todo esse dia, que Deus possa visitar e abençoar a tua vida. Hoje eu quero propor para você que venhamos refletir a respeito dos versos 4 e 5 do capítulo 10 de 2 Coríntios, onde o apóstolo Paulo faz uma declaração muito pertinente para nós nesses dias. Ele diz assim: as armas com as quais lutamos não são humanas, ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Escute isto, meu irmão. As armas com as quais lutamos não são humanas. Não são humanas. Ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão. Argumentos e toda pretensão. Tudo aquilo que é pretensão do inferno, que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo todo o pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Pois bem, queridos, neste primeiro mês do ano, tenho buscado refletir com vocês a respeito de algo que de fato nos importa num momento como este, algo que seja de fato pertinente para o primeiro mês do ano. E uma das coisas que nós aprendemos enquanto seres humanos é que nós evoluímos. Ontem eu conversava com um grande amigo, uma pessoa muito sábia, muito culta, com a qual eu tenho aprendido muitas coisas também, e nós falávamos sobre esta capacidade e habilidade que o ser humano tem de crescer, de aprender, de evoluir. Então, à medida que nós vamos vivendo, a nossa mente, a nossa cabeça, os nossos pensamentos, eles vão sendo moldados pelas nossas experiências de vida, por aquilo que vivenciamos, por aquilo que experimentamos nesta vida, com as coisas desta terra e com as coisas do céu. Então, os nossos padrões vão sendo tocados, os nossos padrões de pensamento, de comportamento vão sendo tocados pela sociedade, pelas experiências com o próximo, com o meio que nós convivemos e com a nossa relação com Deus. E, infelizmente, alguns até se moldam totalmente pelos padrões da sociedade, sem questionar esses padrões se estão ou não dentro da vontade de Deus. Mas a verdade é que nós não podemos agir desta forma, porque o mundo que nós vivemos está tomado pelo maligno, como diz a palavra de Deus no Evangelho de João, lá na Epístola de João, aliás, que o mundo jaz no maligno. Nós sabemos disso, que uma grande parte da sociedade, infelizmente, vive dominada, escravizada pelo pecado e pelo inferno, separadas da comunhão com Deus. Elas estão distantes da glória de Deus. Então, isso é um fato, infelizmente. Então, as nossas ideias, os nossos pensamentos, eles precisam estar alinhados com a vontade de Deus. A nossa maturação, nosso processo maturacional cristão deveria levar-nos a estarmos constantemente com a nossa maneira de pensar cada vez mais alinhada com a vontade de Deus e não desalinhada. Então, por isso que é importante nós, nesse início de ano, pararmos para refletirmos se de fato a nossa maneira de pensar, se nós estamos crescendo e esse crescimento tem sido saudável, se nós estamos avançando, se esse avanço tem sido saudável, se nós estamos mais compreendidos pela palavra de Deus ou enquadrados na palavra de Deus, se nós estamos cada vez mais dominados pela palavra de Deus ou não. Porque o nosso objetivo principal deve estar dentro da vontade de Deus. Devemos estar alinhados com a vontade de Deus. Nós não podemos simplesmente permitir que o tempo passe, que os anos voem, que os meses se vão também, e nós não venhamos crescer em Deus. Nós precisamos nos moldar pelos padrões do Senhor.
Infelizmente, a gente vê muitas pessoas que estão entrando ano e saindo ano e estão vivendo aprisionadas pelas mentiras do diabo. Pessoas que você conhece, pessoas que são teus amigos, pessoas que são teus familiares, às vezes pessoas do teu ciclo de relacionamento mais íntimo, quem sabe colegas de trabalho, que você percebe que estão cada vez mais afundando no pecado ou cada vez mais aprisionadas pelas mentiras do diabo, e por mais que você as tente convencer, fica impossível você mudar alguma coisa, porque o mundo tem crescido dentro delas e Deus está cada vez mais pequeno. Então, nós precisamos entender isso. Por isso que o apóstolo Paulo escreve aos Coríntios e ele dá um conselho e fala: olha, cuidado, porque quem tem que crescer em você é Deus. Porque quando Deus está fortalecido na sua vida, o diabo não consegue impetrar em você os seus argumentos, as suas ardilosas ciladas, e ele não consegue dominar a sua vida. Então, muito cuidado, meu irmão, porque eu tenho convicção do que eu te falo nesta manhã. Ao longo deste ano, o inferno vai tentar muitas vezes aprisionar você. A pretensão do inferno é dominar a sua maneira de pensar. A pretensão do inferno é fazer você olhar para as coisas deste mundo com um olhar muito mais apaixonado do que pelas coisas de Deus. A pretensão do inferno, como diz aqui, destruirmos o argumento e toda a pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. Quando Paulo fala isso, ele está falando cuidado, porque o inferno vai tentar, ao longo da tua existência, quebrar em você, arrancar de você aquilo que te aproxima de Deus, aquilo que te traz para perto de Deus, aquilo que te impulsiona para a frente, tentando te seduzir, tentando colocar argumentos malignos na tua mente, tentando quebrar toda a verdade de Deus que existe na sua vida. Então este é um momento de muita cautela. E este momento deve ser levado para o decorrer de todo esse ano. A sua vida deve ser cuidada, guardada, protegida por Deus. Porque as nossas armas não podem ser armas humanas. Nós não podemos lutar, nós não podemos pensar, nós não podemos agir conforme os padrões mundanos, conforme os padrões deste mundo, conforme os valores deste mundo. Mas as nossas armas, o segredo da nossa vitória, a razão da nossa vitória, as armas que nos levarão a vencer, a conquistar, a progredir, são espirituais. São poderosas em Deus, para destruir todas as fortalezas que se levantarem contra a tua vida daqui por diante. Mas você precisa entender que você não pode permitir que ao longo deste ano, você não pode abrir espaço na tua vida, você não pode ceder território da sua vida para o inferno, você não pode ceder campos da tua mente para pensamentos que não provêm de Deus. Você deve blindar a tua mente, você deve blindar o teu coração contra tudo aquilo que depõe contra a palavra de Deus. E deve buscar estar fortalecido cada dia mais. Pai, nesta manhã, Senhor, eu quero colocar a vida de cada um dos meus irmãos, porque eu sei que eles travarão muitas batalhas, o inferno tentará de todas as maneiras prendê-los, não só emocionalmente, espiritualmente, mas na sua maneira de pensar, na sua maneira de ver o mundo, de encarar as realidades desta terra. Pai, que o Teu Espírito Santo possa aplicar como uma vacina, ó Deus, nas nossas vidas, esse texto de 2 Coríntios. Que possamos entender a cada dia que as nossas armas não são humanas, mas são espirituais. E que elas são poderosas porque estão no Senhor. E que o Senhor, ó Deus, possa guardar a nossa mente, a nossa alma, o nosso espírito, de toda pretensão maligna que se levanta ou que tem se levantado contra o conhecimento que o Senhor tem nos dado através da sua palavra. Que o Teu Espírito Santo nos fortaleça, nos revista, ó Deus, a cada novo dia. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Que o Senhor te dê uma ótima quarta-feira, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Ele abençoe a tua casa, o teu trabalho, os teus sonhos, os teus projetos. Que em tudo você seja abençoado em nome de Jesus. Deus te abençoe poderosamente em nome de Jesus.